Bem, o esporte de rendimento, do ponto de vista de um avanço, obviamente, imaginando que as novas mídias e que os novos modelos de treinamento esportivo estejam sempre se aprimorando, estejam sempre trazendo novidades, obviamente que deve requerer do profissional uma leitura diferenciada daquilo que nós estamos tendo e daquilo que tivemos até então. Se até então o desenvolvimento atlético, o rendimento atlético veio sofrendo grandes variações em função das alterações fisiológicas e das alterações biomecânicas, além das grandes alterações bioquímicas que temos visto nos últimos grandes embates, então com as questões dos anabolizantes, quando nós pensamos no futuro, esse esporte de rendimento sofre uma outra alteração. E essa grande alteração que temos para o futuro, mas que já é presente na nossa vida, é a grande busca que o nosso laboratório tem feito, que é o estudo das variáveis psicológicas. Então, nós acreditamos que para o futuro nós teremos atletas cada vez mais competitivos, com rendimentos cada vez superiores e, obviamente, chegando a uma situação em que as barreiras serão rompidas, que os limites serão sempre rompidos, porque esse rendimento vai trabalhar dentro de um outro nível, além do fisiológico, além do biomecânico, além do bioquímico, que é o limite psicológico. O que é que se entende por isso e como se vê esse tipo de avanço? Nós acreditamos que a perfeição ou que o equilíbrio do atleta vai se dar à medida que ele for avançando para um equilíbrio psicológico. E isto vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais profissionais trabalhando com um rendimento do ponto de vista de uma leitura, de um fortalecimento, e esse fortalecimento é aquilo que nós vamos ter dentro da psicologia, como as resistências psicológicas. Então, analisando ou prevendo ou tendo uma projeção de futuro, o esporte de rendimento dos atletas, obviamente, atuais e dos futuros, ele não vai ser possível, não vai ser concebível sem que se haja, de certa forma, de uma maneira bastante rigorosa, a introdução da psicologia dos esportes dentro dos níveis de treinamento que nós já temos, mas que por enquanto não são usados. Vide as grandes seleções brasileiras, que somente contratam os psicólogos ou só fazem os seus rearranjos psicológicos meses antes das primeiras partidas. Então, este é um fato que precisa ser bem visto e bem analisado. Por outro lado, existe uma outra questão que é o futuro do esporte do ponto de vista dos profissionais. Pessoalmente, como coordenador desse laboratório e como estudioso da psicologia dos esportes, eu vejo que aí mora o grande problema. Por que mora aí o grande problema? Porque eu estou falando de dois tipos de profissionais. Primeiro, o profissional que vai trabalhar com o esporte, pelo esporte, no esporte. E o segundo profissional é o próprio profissional do esporte, é o atleta. Então, por que são dois problemas ou são dois pontos de vista? Porque nem sempre existe uma correlação entre um e outro. Nem sempre aquilo que o atleta pensa coincide com aquilo que o técnico pensa, ou com aquilo que o assessor psicológico da equipe pensa. Desta maneira, como disse anteriormente, o esporte somente vai resistir, somente vai superar os seus limites, se esse conjunto, se esse grupamento social de profissionais que trabalham para o esporte e profissionais do esporte estiverem coesos. Quando nós pensamos nessa coesão, nós pensamos em primeiro lugar numa divulgação e numa ampla aplicação da psicologia dos esportes em todos os níveis em que nós estejamos pensando atividade esportiva. Obviamente que a gente começa então falando das atividades que acontecem dentro das escolas. A educação física escolar é carente de um olhar da psicologia dos esportes. É necessário sim que este profissional, ou especializado, ou especialista em psicologia dos esportes, ou mesmo estudioso da psicologia dos esportes, enquanto docente do nível fundamental e médio, tenha o conhecimento e consiga aplicá-lo.
Em segundo lugar, temos aí os treinadores iniciantes, e esses treinadores iniciantes precisam também ter uma atenção voltada, ter um foco voltado para a psicologia do esporte, de modo que a tônica dos treinamentos, das iniciações, não sejam apenas repetições técnicas e preocupações com o trabalho fisiológico. Então, aí nós temos uma grande necessidade de olhares voltados para a teoria da autodeterminação, para as teorias da liderança, para os manejos de ansiedade, de agressão, de tédio, que o próprio treinamento repetitivo leva, e não tenha dúvida que teremos aí os primeiros cuidados com as interferências externas da mídia e da família. E, culminando no pico desta pirâmide, nós temos os técnicos de alto nível, que estarão voltados para as grandes competições, para os atletas profissionais, talvez, ou então aqueles pseudo-amadores, que são os atletas profissionais, cujas modalidades não foram profissionalizadas até então, que precisam, obviamente, iniciar os seus treinamentos, as suas temporadas, com os períodos específicos da psicologia dos esportes. Por outro lado, o segundo filão do futuro deste esporte, que são os atletas, né, os profissionais do esporte em si, nós temos aí uma questão bastante séria. Atletas, de uma certa forma, ainda trazem consigo, juntamente com alguns técnicos que não mudaram seus posicionamentos, a ideia de que a psicologia não cabe dentro do esporte e que um atleta de alto nível ou que um atleta em desenvolvimento não precise dela. Então, esta primeira leitura precisa ser refeita, é muito necessário que sejam feitos ajustes e novas alterações e novos enfoques psicológicos precisam ser passados para que esse atleta tenha esta percepção. E é a partir daí que ele passa a ser usuário da psicologia dos esportes. Então, estas são as minhas visões, são os meus pontos de vista, e acredito nisso, é desta maneira que nós trabalhamos no nosso laboratório. E desta forma eu coloco à disposição para motivos de próximas discussões ou de próximos debates, e obrigado pela atenção.